cumprimentar também toda a restante equipa coordenadora da área científica de filosofia, o Sr. Almirante, que nos dá o gosto de estar aqui connosco, e todo o público. E para a economia de tempo, e portanto 2 ou 3 ideias de abertura para a Summer School, apesar de não ser filósofo, irei então ler um texto curto. Em nome da Faculdade de Ciências Humanas da UCP, gostava de dar as boas-vindas a todos a esta Summer School, que finaliza com ponto alto as atividades do ano letivo da área científica e do Centro de Estudos de Filosofia. O tema escolhido não podia ser mais oportuno, juntando a evocação da efeméride histórica conjuntural, a Grande Guerra de 1914-18, à reflexão filosófica sobre o belicismo em si mesmo, no jogo de esplendores e de sombras que ele lançou sobre o velho mundo desde então. O meu reconhecimento, portanto, aos organizadores desta Summer School, tanto a título institucional, e por isso estou aqui hoje, com todo o gosto, como a título individual, porque irei ter a honra de falar amanhã de manhã, num exercício cujo objetivo cimeiro, desde já antecipo, será também o de mostrar as virtualidades da interdisciplinaridade entre a filosofia, que é a área desta Summer School, e a história, que é a minha área. E outras ligações interáreas irão ser feitas pela escola. Um sentido agradecimento institucional é também devido ao museu, que se associou a nós e que nos irá receber na sessão de sexta-feira à tarde, para o que será de certo uma lição viva sobre o envolvimento nacional na Guerra de 1914-18, visto pelo ângulo de um dos ramos das suas Forças Armadas. Muito obrigado, finalmente, a todos aqueles que irão apresentar as suas lições, em particular à professora Montserrat Herrero, que virá de Espanha, virá ou já veio, virá, e moderadores que darão corpo e pensamento a este riquíssimo encontro científico. A Grande Guerra de 1914-18 é hoje unanimemente considerada a fronteira divisora entre o longo século XIX, que emergiu das revoluções liberais, e o curto século XX, iniciado em Sarajevo, em junho de há 100 anos atrás, e encerrado também nos Balcãs, no início da década de 1990. Esse conflito mundial constitui, assim, uma espécie de faixa de terra entre a nossa época e a civilização oitocentista, que culminou nos esplendores da Belle Époque, antes de mergulhar no apocalipse bélico existente e separador entre os dois tempos da época contemporânea. Os anos de 14-18 introduziram na evolução da humanidade a nova era do conflito militar massificado. 4 anos de cenário dantesco num mundo que não tinha até então assistido a uma matança tão generalizada e ao uso indiscriminado da violência, tanto na frente da batalha como na retaguarda civil. Para os que viveram, a Grande Guerra significou o fim da velha cidadania liberal, em que a paz era a ordem normal das coisas e a guerra uma exceção de último recurso. De tal forma, aliás, a morte causada pela Guerra de 14-18 foi extensa, que o historiador Eric Hobsbawm, nascido em 1917, recorda como para a geração dos seus pais a palavra paz significava simplesmente antes da Guerra de 14-18. Depois disso, e cito, nunca mais houve nada que merecesse esse nome. E Hobsbawm morreu há poucos anos atrás. O historiador pode hoje olhar para o assassinato de Sarajevo, cujo centenário passou no último sábado, dia 28, como o dia em que o mundo mudou, uma espécie de 11 de setembro em miniatura que depois ganhou o estatuto de evento simbólico e de fronteira histórica. Neste caso, entre a velha Europa da Belle Époque, a viver o seu último verão, e a nova Europa aniquilada e revanchista que haveria de defrontar-se de novo na Segunda Guerra Mundial. Mas 100 anos envolvidos sobre a morte do infeliz herdeiro do Império Austro-Húngaro, para que serve lembrar e estudar a Guerra Mundial? Serve pelo menos para refletir sobre alguns aspectos que rodeiam o tema e a época, qualquer um deles revelador da sua atualidade e, portanto, da oportunidade desta Summer School. Em primeiro lugar, que não houve nada de absolutamente fatalista na eclosão das hostilidades. É verdade que havia tensões internacionais no ar e um sistema de alianças bipolarizador. Mas em 1914 isso já existia há anos e os choques políticos ou geoestratégicos tinham sempre resolvido sem belicismo geral. Não aconteceu assim em julho-agosto de 1914, porque a engrenagem do apocalipse, para citar uma expressão de Henry Kissinger, sobreaqueceu o sistema com uma catadupa de imprevidências ou maus cálculos humanos cometidos por políticos, diplomatas e militares das várias potências em cena. Moral da história: nunca percam os decisores de todos os tempos a noção do risco,
e de quanto o acaso, a incerteza, o pânico súbito ou a impaciência momentânea podem causar catástrofes inimagináveis. Em segundo lugar, os líderes europeus foram talvez ingênuos e demasiado aventureiros na forma como jogaram as cartas da Europa na mesa da guerra iminente. Porquê? Porque em 1914 a Europa já não via guerra geral há muitas décadas e a longa paz burguesa, estou a citar quase alguns dos autores que aplaudiram a guerra, desabituaram os homens a imaginarem que o seu mundo poderia ser aniquilado. O mesmo sentimento que parece, a meu ver, reinar em algumas das etéreas mentes dos decisores europeus de hoje. Finalmente, e em último lugar, o mundo de 14 assemelha-se ao nosso por outra via, porquanto a guerra de então foi também resultado de uma mal solucionada tensão entre impérios declinantes e potências emergentes, por entre bolsas de radicalismo ameaçador e de agitação confusa. Ou seja, a suposta ordem internacional esconde às vezes uma desordem latente. Estudar a Primeira Guerra Mundial hoje suscita-nos assim a melancolia da contemplação de coisas que foram, mas poderiam não ter sido, e atualiza a velha lição de que a liberdade para agir sem a responsabilidade de compreender e de antecipar para onde se vai é a pior forma de sonambulismo. Para aqui citar o título The Sleepwalkers, de uma das mais recentes narrativas sobre a eclosão da guerra. Com a oportuna realização desta Summer School, julgo ser intenção da área científica de Filosofia e do Centro de Estudos de Filosofia, com a importante, e que aqui se saúda e agradece, colaboração das autoridades militares, neste caso da Marinha, fazer-nos a todos mais conscientes da importância e impacto do tempo e do evento, cujos esplendores e sombras mudaram para sempre o zeitgeist da Europa e do mundo. Se pela melancolia que acima citei se chega a um ceticismo racional e observador, ou observador porque racional, os organizadores deste encontro têm o mérito de nos convocar, não porque a pátria peça armas e sangue, mas porque nós achamos que a pátria, neste ano, deve pedir aos universitários reflexão e conhecimento, sem os quais podemos um dia repetir erros da história e com os quais, seguramente, ficamos mais ricos e nos sentimos mais úteis. Ou, para citar o que o professor Carlos Mourjão dizia, menos ignorantes e um bocadinho mais cultos. Reiterando, pois, as minhas boas-vindas, aqui deixo a todos. Muito obrigado.